Pessoal, olha só, a celebração de Corpus Christi só acontece no dia 30 de maio. É a data em que honra-se, o sangue e o corpo de Jesus Cristo para os católicos e que acontece em regiões do mundo inteiro. E que chama muito a atenção também essa festa e por conta dos tapetes coloridos com imagens religiosas, tudo feito com serragem. É lindo demais, né? Curitiba é uma das cidades que possui que possui o maior tapete dessa natureza do mundo. E para fazê-lo é preciso aí uma antecedência, né? A nossa equipe de reportagem, ou melhor dizendo, a Ana Zampier, foi até lá conhecer pra gente essa história e ver como é que tá esse preparativo todo, viu? E a gente confere agora. Você sabia que Curitiba confecciona um dos maiores tapetes de Corpus Christi segundo o Vaticano? É isso mesmo, a capital faz a procissão da data que celebra o corpo e o sangue de Jesus Cristo desde 1721, há mais de 300 anos. Corpus Christi é uma celebração histórica da Igreja Católica, que na Idade Média, quando uma cidade teve uma grande pandemia, saíram com o Santíssimo Sacramento pelas ruas e aquela pandemia, aquela peste desapareceu. Desde a Idade Média, então, a Igreja Católica, nesse período após a Páscoa, se faz a procissão de Corpus Christi, lembrando que a presença para os católicos, a presença de Jesus na Santa Hóstia é real, é uma presença que traz unidade, traz paz, ou seja, que ajuda as pessoas a compreender a sua história no mundo. Referente ao fato primeiro, curou aquelas pessoas que sofriam com a peste. A procissão de Corpus Christi acontece aqui na capital do estado. O padre estava falando um pouquinho dessa tradição, mas com relação aos tapetes, padre, como que começa essa tradição dentro da Igreja Católica? Os tapetes já é algo mais recente, mas também não é tão recente, porque já no século XIX, já as pessoas enfeitavam as ruas para passar o Santíssimo Sacramento. E cada vez mais foi aperfeiçoando. Hoje, por exemplo, nós utilizamos figuras religiosas, temas do ano, por exemplo, esse ano nós falamos da questão da ecologia, etc. Então vem respeito à ecologia, vem respeito de fato ao irmão também, que é outro tema da campanha da fraternidade. Nós, por exemplo, estamos confeccionando, já começamos 3 meses atrás, confeccionando o ícone do Perpétuo Socorro, que é um ícone maravilhoso, que traz a história da salvação junto com Jesus e Nosso Senhor. E para esses voluntários que há meses ajudam nessa confecção dos tapetes, o que esse momento representa para eles? Como que tem sido esses relatos? É esse momento de aproximação, de fato? Sabe que eu posso comparar com o Carnaval. No Rio de Janeiro, quando termina um Carnaval, já começa a preparar o outro, aquelas senhoras começam a costurar, etc. Aqui, os paroquianos e nas paróquias de Curitiba ficam esperando ansiosamente quando começa já em fevereiro a preparação desse material para o tapete de Corpus Christi. Interessante que alguns homens e mulheres dizem, padre, estou ansioso, quando vão começar já a preparar esses tapetes, né? E quando chega o dia que fica aquela beleza, algo, dá umas imagens para televisão, para fotos lindíssimas, ou seja, o mundo inteiro vê essas imagens pela televisão, é como a realização, se eu cumprir aquela missão, ou seja, ele sai, e normalmente no Corpus Christi eles começam já às 6 horas da manhã, e eles não têm problema se está frio, se está ruim o tempo, eles estão lá porque é como realizar-se, é uma doação que faz as pessoas sentir bem e dar significado à própria vida deles e à fé dessas pessoas em Cristo Jesus Eucarístico. Somente no ano passado foram mais de 2 quilômetros de extensão, cerca de 4.000 voluntários. Tradicionalmente, o trajeto é da Praça Tiradentes até a Praça Nossa Senhora de Salete. E para que tudo isso aconteça e possa sair perfeito no dia, são alguns meses de trabalho. Aqui no Perpétuo Socorro, por exemplo, tudo iniciou lá por fevereiro.
claro que se a gente está falando da confecção desses tapetes, a gente tem que vir acompanhar um pouquinho da produção. A Mirela está aqui, é uma dessas voluntárias que ajuda em todo esse processo. Ela estava me contando que desde pequenininha frequenta o Perpétuo Socorro e faz uns anos também que ajuda nessa participação da confecção dos tapetes. Como que começa essa história? Algo influenciado pela família, por frequentar aqui o Perpétuo Socorro também? Não, claro que tive a influência da minha mãe, que já era devota, né, do Perpétuo Socorro. E os tapetes começaram assim, como jovens, para ajudar. E daí a gente foi se adaptando, porque ainda era o tempo das formas e da serragem. Então a gente brinca, né, que levantava, batia o vento, voava tudo a serragem. Aí a gente foi adaptando de como fazer de uma forma que facilita aqui para nós, né, antes, e facilita lá no dia de colocar as pedrinhas. E como que é hoje esse processo de produção? Como você disse, muito mais facilitado. Vocês usam EVA e também as pedrinhas para essa confecção? Isso. Primeiro a gente escolhe as imagens, daí o padre aprova, né, ou não, e a gente manda imprimir o tapete. Então, já dentro da largura, que a Arquidiocese pede, e no comprimento. Aí a gente faz as bordas com EVA e no dia coloca as pedrinhas. Olhando assim até parece fácil, mas para chegar neste ponto é preciso de muita união. Nesta primeira etapa, são cerca de 10 voluntários, que todos os dias, desde abril, estão envolvidos na confecção. Vocês viram que é tempo para que todos esses tapetes possam sair e estejam expostos na rua, né, no dia de Corpus Christi. E quem começa aqui no Perpétuo Socorro todo esse trabalho é a Glória, que está do meu lado, ela que é a cabeça pensante disso tudo. Como que vem essas ideias até chegar na aprovação do padre, Glória? Então, tem que pensar, tem que, na época do carnaval, já aproveita o feriado para já ir organizando o tema, para não ficar muito repetitivo. Já chamo alguns amigos para trocar ideias, trocar figurinhas. E esse ano nós escolhemos como tema o Credo, tá? Mas o foco principal, o tema central é a Eucaristia, né? O Corpus Christi, propriamente dito, né? Mais de 20 metros e 11 figuras, imagens ricas em detalhes. A figura de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com pedrarias, fiel ao retrato original. É por ela que sempre se inicia o tapete. Logo em seguida, dando sequência ao tema do creio, temos, por exemplo, a Sagrada Família, a ressurreição, o Cordeiro Pascal, a barca e tantos outros detalhes e passagens da igreja, ricos em adereços, cores e enfeites. A Mirela e a Glória mostram um pouco deste processo. Nesta imagem que representa o Vaticano, o cuidado são com os detalhes. Como a figura é impressa, o trabalho é contornar e delimitar com o EVA, para que no dia possa ser preenchido com as pedrinhas. Com uma cola de secagem rápida e movimentos leves, a imagem vai ganhando mais forma. Tiras de EVA já são cortadas previamente, tudo para facilitar o trabalho. E ainda assim, é preciso de concentração e cuidado. Nós estamos em uma segunda sala, aqui ficam aqueles tapetes que já estão prontos. E aí, nesse processo, para facilitar a montagem no dia, existem algumas técnicas que facilitam, né, Mirela? Por exemplo, aqui a gente tem ele já com um númerozinho para facilitar na hora da montagem. Para ficar na sequência que a gente precisa. Tem uma espécie de colinha aqui, né, na hora para montar, até mesmo para confeccionar esses tapetes. Embora a gente revisa ainda um dia anterior, nós estamos revisando se a numeração está correta. Porque tem a numeração da escrita e da imagem. E separamos mais uma coisa para mostrar para vocês, que são esses corantes aqui, né? Isso. Onde que eles são utilizados? É na pintura das pedras, né? Então a gente tem uma betoneira e mistura a pedra com a cor e daí tira e põe no saco. Por exemplo, aquele tapete ali tem várias graduações, né, de cor. Então a gente tenta fazer essas graduações também.
E aquilo que a gente falou, parece tudo fácil, mas na hora de montar é complicado, mas vale a pena, né? Neste ano, a Diocese definiu um tema voltado à paz. Aos fiéis, um momento muito além da tradição, que representa este amor e crença a Jesus Cristo, a união de famílias e de toda a igreja, em prol desta fé. Veja bem o tema, pão da unidade. Vivemos num mundo hoje de conflitos, um mundo de polêmica. O pão da unidade para a paz do mundo. Então, a grande procissão de Corpus de Cristo desse ano, aqui na Arquidiocese de Curitiba, é justamente para unir as pessoas, independentemente de raça, de credo, de cor, para crescer nessa unidade, para promover a paz no mundo. E um dos presentes, um dos dons que o mundo mais precisa hoje é a paz. E nós queremos, como Corpus Christi, promover justamente esse elemento que a sociedade tanto precisa no mundo de hoje. Padre Parron, que saudade do senhor, viu? Foi reitor aqui do santuário, né, de Nossa Senhora do Rossio por muitos anos. Vira e mexe está por aqui também, já deu entrevistas várias vezes para a gente. Obrigado por nos explicar um pouco mais sobre o Corpus Christi também, né? E que trabalho bonito, né, gente? Realmente, independentemente da pessoa ser católica ou não, é uma arte. E as pessoas de todas as religiões gostam bastante de todo esse trabalho, admiram muito esse trabalho, que de fato é muito bonito, né?